Fiquemos de pé só por um momento agora, enquanto lemos a palavra do Senhor. Em São João, capítulo 11, e começando com o versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E Maria, tão logo, ouvindo, pois Marta, Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Nosso Pai Celestial, enquanto nos congregamos aqui novamente esta noite com o propósito de servir-te, lendo a Tua palavra, tomando um texto e crendo que Tu nos trarás e revelarás o contexto do texto, nós rogamos, Senhor, por cada necessidade que temos aqui esta noite. Pode haver alguns que não te conheçam, que eles te encontrem esta noite como seu Salvador, e aceitem isto desta maneira, e possam esta noite, por algo que seja feito ou dito, que traga Cristo como uma verdadeira realidade para eles, de tal maneira que a vida inteira deles seja dedicada a Ele e ao seu serviço. Agradecemos-te pelas coisas que ouvimos fazer e pela esperança que temos de vida além desta sombra em que vivemos agora, sabendo disto, que quando Ele vier, nós seremos arrebatados a encontrá-lo nos ares. E com isto, Senhor, rogamos que Tu instiles esta esperança, esta bendita esperança no coração de todos esta noite. Aqueles que há muito estão no caminho e suportaram muitas coisas difíceis, que esta noite sua fé seja levantada. Concede, Senhor, que eles recebam nova visão esta noite e renovem seus votos e recomecem renovados. Pai, nós rogamos por aqueles que estão enfermos e aflitos, que esta seja a noite da sua libertação. Muitos, Senhor, pondo lenços aqui em cima na plataforma. E rogamos, Pai Celestial, enquanto imponho as mãos sobre estes na caixa. Agora, a Bíblia nos ensina que levavam no corpo de São Paulo lenços e aventais, e espíritos imundos saíam das pessoas, e enfermidades eram curadas. Agora, nós compreendemos que não somos São Paulo, mas Tu ainda permaneces Jesus. E rogamos, Senhor, que Tu cures cada um que estes lenços representam, que cada um seja curado para a Tua glória. Parte para nós agora o pão da vida, da palavra, enquanto esperamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. É bom estar de volta aqui novamente esta noite e estar servindo ao Senhor. É agradável ver este pavimento de baixo quase lotado esta noite, de modo que estamos muito agradecidos pelo seu comparecimento. E sendo a primeira vez que estou aqui, eu acho que isso é muito bom. Agora, não importa a quantos falemos, nós falamos a mesma coisa. Eu já falei em grupos de só 3 ou 4. Também já falei a 500 mil de uma vez, 250 mil outra vez. E não importa o que seja, o que Cristo envie a mim para ouvir, eu falo ou eu não mudaria o meu tema nem um pouquinho se houvesse 1 milhão de pessoas sentadas aqui esta noite, de igual maneira. Porque só estou semeando semente e ela tem de cair na terra em algum lugar. Quando essa última semente tiver sido trazida para dentro, não haverá mais. Sabemos que pode haver. Nós nos perguntamos por que o reavivamento não está se dando agora mesmo. Por que não vemos o entusiasmo com as pessoas? Não sei por quê, mas somente pensemos, e se for assim, talvez haja um garotinho aqui esta noite, ou uma garotinha que nasceu em Seattle, Washington. Agora, aquele livro contém o nome dela.
Ele veio redimir aquele cujo nome estava no livro. Redimir significa trazer de volta de onde caiu. E na raça humana, ela estava caída. E ela não pode aceitar isso agora. Ela é nova demais. Assim, a igreja andará lentamente, apenas brincando, terá reuniões e assim por diante, até que essa última pessoa seja trazida. Então, aquele livro é fechado, não haverá mais acréscimo. Então, tudo termina. Até quando será aquele tempo, nenhum de nós sabe. Mas continuemos a fazer tudo o que podemos para a sua glória até que esse tempo termine. Nós não sabemos quem é essa pessoa. Pode já estar dentro. Nós só estamos esperando pela sua vinda. Nós não sabemos. Ele nunca será revelado ao homem o tempo da sua vinda, porque nem mesmo os anjos do céu sabem quando será. Mas só estamos esperando por isso a qualquer hora, e esperando, velando pela sua vinda. Agora, você tem de ter fé em alguma coisa. Independente do que seja, você tem de pôr sua fé em algum lugar. Sua fé pode estar no livro de preceitos, pode estar no seu credo. Se essa é a sua fé, se estiver no seu credo, então aí é onde sua fé descansa. Digamos, por exemplo, uma certa denominação diz, nós temos um livro de preceitos. Você crê nisso? Bem, qualquer coisa fora disso, você não pode crer, veja, porque é nisso que você crê. É nesse livro de preceitos, dessa denominação. E pode ser que você creia em certa coisa. Você pode fazer sua escolha. Isso é o que você é. Nós somos americanos livres. Mas, para mim, minha fé está na palavra de Deus, no que Deus disse ser a verdade. Todas as outras coisas que são contrárias a isso são como se não fossem. Está vendo? Eu não digo que não são, mas, para mim, se é contrário a isso, não são assim. E nós encontramos hoje que tantas pessoas baseiam sua fé em algo, em algum ismo, ou algum acontecimento, ou alguma coisa. Mas, para mim, tem de ser a palavra de Deus e a palavra que Ele prometeu para este dia. Não a lei. A lei foi para os judeus anos atrás. Hoje estamos nos domínios da graça e estamos vivendo acima da lei. Um homem que esteja vivendo na graça não tem lei. Não há lei para a graça. Como você pode me condenar por ultrapassar um sinal vermelho aqui, sendo que a cidade me deu o direito de ultrapassar qualquer sinal vermelho que eu queira? Está vendo? Você não poderia. Não há lei para me condenar. Assim, contanto que eu esteja em Cristo, estou livre da lei. Está vendo? Estou acima da lei porque estou em sua graça. Ele pôs essa confiança em mim de que não farei nada errado ou Ele não teria me dado essa graça. É isso que Ele faz para você da igual maneira. Estamos em sua graça. Agora, meu tema esta noite. Não esqueçam amanhã à noite agora. Vamos tentar ficar talvez só um pouquinho mais. Quero chegar aqui um pouco mais cedo amanhã à noite, porque amanhã à noite é, por assim dizer, uma noite que dedicamos à salvação, só para dar ênfase a um apelo ao altar, ênfase àqueles a receberem o batismo do Espírito Santo. E uma noite, ou um dia, antes de eu partir, gostaria de falar sobre um tema do sangue, o sinal, sangue que deve estar sobre a porta e querendo o Senhor. Agora, esta noite, cada noite eu tenho atrasado, cada noite. Tentarei o melhor que puder esta noite, sair no horário. Compreendo que não nos resta muito tempo e estou tentando redimir o tempo que temos. Assim, sejam pacientes comigo. Orarei para que Deus receba toda alma que esteja aqui, que possa ser salva, que Ele a salve. Não sei como Ele o faz. E cabe a nós enviar a palavra ou pregar a palavra e deixar é uma semente. E quando essa semente começar a crescer, ela produzirá exatamente o que é a promessa. Agora, de São João 11, esta noite, nós extraímos este texto. Então Jesus chegou e chamou. Jesus veio. Agora, tomamos um segundo plano a partir deste quadro esta noite. Foi Jesus, quando ele era ainda um jovem, ele veio morar com uma família em Betânia, e eram Maria e Marta e Lázaro. E eles tinham deixado sua igreja, ou seu credo dos fariseus e saduceus, e tinham ficado do lado de Jesus, e convidado-o ao seu lar. E Lázaro era um amigo íntimo dele. E dizem-nos que Lázaro também foi um grande ouvinte de João Batista, o qual falava de um Messias vindouro. E assim, quando Jesus entrou em cena e vinha a Betânia, eles sempre o hospedavam neste lar.
Agora, fomos ensinados que Marta e Maria faziam pequenas tapeçarias para o templo e assim por diante, onde Lázaro estava estudando para ser escriba, para escrever as letras da lei. Escrevia-se em peles naquela época, como pele de animais, pergaminhos, e enrolados num pequeno rolo e postos num pequeno recipiente. E Lázaro era um ótimo ajudante, e ele conseguia escrever estes rolos. E Jesus estava se hospedando com eles, e eles o tinham observado fazer tantas coisas, tinham tal confiança nele que, sim, tinham dado toda a sua vida a ele. Ainda que ele fosse... Veja, Jesus em seu dia era mais ridicularizado e zombado que a seita mais vil que há na terra hoje. Não podia haver nada mais vil e desprezado que Jesus. Está vendo? As igrejas o detestavam e simplesmente não precisavam dele de modo algum, porque ele constantemente as repreendia e chamava-as de todos os tipos e nomes e dispersava suas congregações. Ele simplesmente virou o mundo de cabeça para baixo, por assim dizer. Estavam tentando encontrar alguma falha para acusá-lo e não conseguiam encontrar. E ainda assim, ele era, para eles, ele era um ilegítimo. Ele nasceu fora do santo matrimônio. Ele era um sujeito estranho. Ele não tinha instrução mundana, por assim dizer, e ainda assim chamava a si mesmo de profeta. Oh, que coisa! Ele era um sujeito tão horrível. Cada um deles o desaprovava por toda parte. Não mudou muito, está vendo? Como disse a outra noite, o diabo leva seu homem, mas não seu espírito. O espírito das pessoas que está nas pessoas já viveu antes. Se fôssemos ficar aqui por uns meses, quando tivéssemos um verdadeiro estudo nas Escrituras, gostaria de lhes provar que não há uma seita na face da terra hoje que eu não lhes possa provar que começou em Gênesis e mostrar-lhes seu começo. É uma semente do mesmo modo que uma videira crescendo, todas elas, e crescem até o tempo da floração agora, e retornando à semente novamente. Assim, todas estas coisas que vocês veem acontecendo na Terra, elas começaram em Gênesis, porque Gênesis é o capítulo semente da Bíblia, o princípio. Assim, veja, aqueles espíritos que estavam sobre aqueles homens lá naqueles dias, ainda vivem em homens hoje. Está vendo? Satanás leva o homem, mas o espírito segue vivendo. Deus leva o seu homem, mas o espírito segue vivendo. Isso torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele levou Cristo Jesus, mas o Espírito Santo voltou, tem estado sobre o povo na igreja por todo o decorrer das eras. Está vendo? Porque Deus leva o seu homem, mas não o seu espírito. Satanás leva o seu homem e você encontra esses mesmos espíritos. Observe sua natureza. Identifique-se esta noite e em seu presente estado agora onde você se encontra com algum personagem bíblico. Onde você teria estado se tivesse vivido no tempo de Noé? Onde você teria estado? Onde você teria estado nos dias do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra em sua carne? Com que grupo você estaria identificado esta noite? Somente pense nisto. Está vendo? Com que grupo você estaria identificado quando Paulo os estava corrigindo lá em Coríntios pelas coisas que estavam fazendo? Com que grupo você estaria identificado? Está vendo? Apenas olhe para trás, é um espelho. Podemos ver onde nós, o que quer que fôssemos, somos agora, é isso o que teríamos sido lá atrás, porque o Espírito que está em nós agora identificou lá atrás que esse era o mesmo Espírito que estava sobre eles lá atrás. Que coisa! Isso devia nos sacudir e nos fazer sair da nossa soneca em que estamos, mornos. Mas você sabe que a Bíblia diz que temos de ficar dessa maneira, de modo que ele possa vomitar a coisa toda da sua boca. Ele prometeu isso? Todos sabemos que ele prometeu isto. E ele o fará. A igreja toda há de ser vomitada da sua boca. Então, da igreja sai a noiva, que é a eleita. Agora, Jesus tinha partido de sua casa e estava se hospedando com Marta e Maria e Lázaro. E certo dia, você sabe, ele disse na Bíblia que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. São João 5,19, Jesus disse, na verdade vos digo, que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazendo ao Pai. Isso, o Filho o faz igualmente.
E se você tomar o padrão dessa escritura, se tivéssemos tempo de esmiuçá-la de modo que fosse lhe aparecesse certo, você simplesmente segue direto, ele simplesmente se entrelaça pela Bíblia inteira, e todo versículo na Bíblia o tem em si. A Bíblia está em continuidade, cada palavra se harmoniza, não há contradição nela, ela toda anda de mãos dadas. Se você conseguir uma contradição, você conseguiu fora da Bíblia. Porque a Bíblia não se contradiz. Está em continuidade, completamente. Note. Agora, isto, Jesus, quando ele foi o maior dom que Deus já deu à terra, ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Agora, as pessoas tinham fé nisto. Sempre os dons de Deus são vistos com desprezo pelos movimentos religiosos modernos. Veja no passado, em qualquer época, nos dias de Elias, nos dias de Moisés, em qualquer dia, em lugar que você queira, onde quer que seja, são sempre vistos com desprezo, sempre. Nunca muda. E então nós vemos ali também que, naquele dia, quando Deus usando Jesus... Agora, houve um tempo em que uma mulher usou o dom de Deus através de Jesus. Ela tocou sua veste e Jesus admitiu que não sabia quem o fizera. Agora, não creio que ele só ele tenha brincado ou se comportado assim. Eu creio que toda palavra que ele disse tinha sentido, tinha significado. E ele disse, quem me tocou? Ele não sabia. E ele olhou a volta toda, de um lado a outro da audiência, até que encontrou a mulher com essa fé. E lhe contou acerca do seu fluxo de sangue, que tinha sido curado por causa da sua fé. Agora, essa foi a mulher usando o dom de Deus. Agora veja, essa única mulher usando o seu dom, ele ficou fraco por isto. Mas olhe para este caso aqui, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Nada foi dito acerca dele ficar fraco ali. Quanto mais foi chamar um homem cuja alma estava a uma jornada de 4 dias, e a corrupção já havia se estabelecido no corpo do homem. Seu nariz, talvez, em 4 dias já tinha afundado. E ali estava ele, chamou-o de volta à vida, e ele viveu, e comeu e bebeu como qualquer outro homem. Quanto maior foi isso do que foi a mulher tocando sua veste, mas isso foi Deus usando o seu dom, está vendo? Agora, essa é a diferença aqui na plataforma. Agora, se você seguisse o culto e estivesse fora algumas vezes, como ele diz, coisas que acontecerão bem anos antes, semanas antes, meses antes, aonde ir, o que fazer, isso é Deus usando-o. Aqui é você usando-o, não sou eu. Isto simplesmente flui, porque é apenas um dom para relaxar a pessoa, tirar isto da engrenagem humana, para que Deus possa se engrenar com isto e dizer coisas. Agora, sua própria fé, você não percebe isso, que está fazendo isso, você mesmo. Sua própria fé está fazendo isso. Agora, se Deus quer fazer qualquer coisa, Ele simplesmente o levanta e diz, agora acontecerá, vá a certo lugar. Enquanto você estiver dirigindo pela rua, haverá certa coisa que acontecerá aqui. Haverá um homem de terno marrom, ele tem cabelo grisalho, ele se encontrará com você ali. Vá até ele, porque sua esposa está muito enferma. Ela está neste outro lugar. Eis a aparência que ela terá, e vai impor as mãos nela. Diga-lhe para devolver aquela coisa que ela apanhou aqui há alguns anos e fazer alguma outra coisa, fazer penitência, e ela ficará boa. Então eu digo isso ao povo, nós vamos, eis o homem ali. Foi exatamente isso que aconteceu acerca de diferentes coisas na nação. Acerca desta Marilyn Monroe, quando ela morreu, eles nunca crerão que essa moça não cometeu suicídio. Mas ela não cometeu suicídio. Ela morreu de ataque do coração. Eu vi isso dias antes de acontecer e lhes contei acerca. Mas não me deram ouvidos. Quando aqueles lutadores, um matou o outro, 6 meses antes que isto, lá em Nova York, um matou o outro, eu os vi em suas tavernas, discutindo, e vi um matar o outro 6 meses antes de acontecer. Todas estas coisas que o Senhor mostra, isso é Ele usando o seu dom. Não se fica fraco depois disso. Mas quando é isso que me deixa fraco, é quando você usa o dom de Deus como o Espírito Santo. Eu não sou o seu dom. O Espírito Santo é seu dom. Esse é o dom de Deus à igreja. É o Espírito Santo. E você o usa. E ele simplesmente usa sempre que conseguir se soltar da engrenagem. Está vendo o que quero dizer? E deixa o Espírito Santo usar você.
Agora, neste caso, o pai havia dito a Jesus para deixar o lar e partir. Se você notar como isso aconteceu, eles, depois que Lázaro adoeceu, e sem dúvida, muitos deles disseram, ahá, agora vejamos onde esse pregador santo rolador está agora, que vai orar pelos enfermos. Ele não está presente. Assim ele partiu, e eles finalmente mandaram buscá-lo. Quando o médico o desenganou, eles mandaram avisá-lo para que viesse. E ao invés de vir, ele simplesmente se distanciou mais. Mandaram novamente, ao invés de vir, ele simplesmente continuou indo na outra direção. Está vendo? E então, de repente, ele parou, olhou para os discípulos atrás. Depois de tantos dias, a visão cumpriu o que o pai lhe tinha mostrado. Ele disse, Lázaro dorme. Os discípulos disseram, bem, ele está salvo. Está vendo? Ele dorme, não morto. Não há tal coisa como um crente morrer. Está vendo? E ele lhes disse na língua deles, ele está morto. E por amor de vós, folgo de que eu lá não estivesse, mas vou despertá-lo. Vou despertá-lo. Veja, agora ele sabia que isso ia ser feito, porque se não soubesse, então ele disse algo errado quando disse, nada faço até que o Pai me mostre primeiro. Está vendo? Ele sabia disto. E então olhe para ele no sepulcro. Pai, graças te dou por já me haveres ouvido, mas digo isto por aqueles que estão por perto. Está vendo? Lázaro, vem para fora. E ele veio. Ele saiu do sepulcro. Agora, quando Jesus se foi do lar, ora, foi quando aquela morte e a dificuldade se situaram. E lembre-se, quando ele se vai do seu lar, a dificuldade vem chegando. Agora, ele não foi posto para fora aqui, ou ele somente tinha partido porque o Pai o tinha afastado. Todas as esperanças tinham acabado. Agora, que pequeno lar triste. Muitos de nós, esta noite, sabemos nos simpatizar com aquele lar, quando a morte atinge nosso lar. Você nunca sabe o que é isso até que tenha de passar por tal coisa uma vez. Mas, sabe, quando eles estavam, a morte chegou ao pequeno lar. Tinham mandado chamá-lo. Que lar esfacelado era aquele? O homem em quem eles tinham confiança, o homem que eles amavam, o homem que eles tinham visto curar os enfermos e fazer os cegos enxergarem, e profetizar, e conhecer os pensamentos do coração, e dizer às pessoas o que aconteceria toda vez. E ele se enquadrava na Escritura à risca, exatamente, de tal modo que aquelas pessoas que amavam a Escritura criam nele. Está vendo? E ali estavam alguns dos seus amigos mais leais. E ele deixou isso acontecer. Está vendo? Ele deixou isso acontecer só para ver o que eles fariam. Sem dúvida, era isso que estava na mente do Pai a esse respeito. Todas as esperanças esgotadas. O homem em que eles confiavam acabou sendo que ele não era o que pensavam que fosse, ou que seria. E eles estavam desesperados. Lázaro, seu irmão, estava morto. Eles não podiam voltar para a igreja porque já tinham aceitado a Jesus, o fanático. E tinham sido excomungados, e tinham sua carta, como se diria hoje, de sua igreja, que eles não mais podiam voltar. E foram deixados sem igreja, foram deixados sem um amigo, parecia. O povo da cidade os tinha desprezado. Seus bons amigos com quem tinham amizade na igreja não tinham mais nada a ver com eles, porque aceitaram a Jesus, este fanático radical. Deste modo, o homem em quem eles tinham confiança os tinha desprezado redondamente e se recusou a lhes prestar um favor. Mandaram chamar a segunda vez. E ainda assim, ele os desprezou, deixou aquele homem morrer e ser embalsamado, e posto no sepulcro e sepultado. Agora, isso é que é a hora sombria. Essa foi a hora mais sombria que aquele pequeno lar já tinha visto. E então Jesus chegou. Assim é ele, naquela hora sombria. Ele deixa acontecer às vezes. Na hora mais sombria, então Jesus vem. Sua presença sempre traz novas esperanças. Esta pode ser a hora mais sombria para alguns de vocês. Pode ser que o médico o tenha desenganado com câncer. E o homem fez tudo o que pôde para salvar sua vida, mas está além do seu conhecimento. Ele não tem mais nada com que trabalhar. Ele fez tudo o que pôde fazer e você vai morrer. Pode ser a hora mais sombria que você já viu, mas... When we all get to heaven, what a day